Jesus, Maria e José, conosco caminha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Sagrada Família. Nós estamos participando desse intensivo de mês mariano comemorando as aparições de Nossa Senhora. Nós já tivemos aqui, com a graça de Deus, a oportunidade de comentarmos sobre duas aparições, né? Nós já falamos sobre Nossa Senhora de Fátima, já falamos também sobre Nossa Senhora de Guadalupe e hoje é o dia dela, da nossa querida mãe padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, desde já, gostaria de te convidar a entrar nesse momento com esse nosso coração brasileiro que ama tanto Nossa Senhora e que tem esse carinho por ela. Com certeza você aí de casa deve ter alguma história, né, de algum milagre, de alguma graça, de algum momento que já fez alguma oração para Nossa Senhora Aparecida. E é com grande alegria que então hoje a gente participa desse episódio. Lembrando que o nosso podcast é uma continuação de um projeto que tinha na nossa paróquia, que é o programa da Ave Maria, a Hora da Ave Maria. Ou seja, essa essência mariana já está presente no nosso programa, tanto pelo nome Sagrada Família, ou seja, Nossa Senhora Mãe da Sagrada Família, quanto pelo nome anterior do programa, Programa da Ave Maria. E como sempre, nós também agradecemos a presença de você que nos assiste, que acompanha, que compartilha e pedimos que também agora possa estar novamente fazendo isso, né? Compartilhando o nosso programa e estando acompanhando também conosco. Nós temos aqui então hoje uma presença ilustre de umas jovens que vieram acompanhar. Gostaria então que brevemente cada uma falasse o nome, talvez a idade, alguma coisa, para que a gente possa conhecer um pouco mais quem são essas meninas que vieram hoje falar um pouco para nós sobre Nossa Senhora Aparecida. Eu me chamo Mariana, eu tenho 17 anos e eu participo do CLJ há quase 3 anos. Eu sou a Vivi, eu tenho 17 anos e eu participo do CLJ há quase 3 anos também. Eu me chamo Raíssa, eu tenho 17 anos e eu participo do CLJ há quase 4 anos já hoje. E você de casa, talvez, alguns, devem estar se perguntando, mas o que é o CLJ? Então, antes da gente entrar propriamente no programa, eu gostaria que vocês explicassem um pouco o que é esse movimento, como vocês se conheceram, enfim, qual a importância dele para a vida de vocês. Em breves palavras, cada uma poderia falar um pouquinho sobre o movimento do CLJ? Quem começa? O CLJ, o curso de liderança juvenil, né, ele tem como objetivo assim, principal aproximar cada vez mais os jovens de Cristo e ajudar a liderar, mostrar para os jovens liderarem, né, com fervor, né, mostrar o que é ser um jovem católico de fato, né. Esse objetivo, então, de criar lideranças na paróquia. Exatamente, não só na paróquia, mas na sociedade num todo, né? A gente precisa de líderes que guiem as pessoas para o nosso ideal, né? Que é Cristo. E como eu faço para participar do CLJ? Eu preciso me inscrever, é uma ficha, tem que pagar, como é que é? Não, CLJ é só tu ir lá, tu é convidado, tu vai por vontade própria, é só tu ir lá. Lá onde? Na salinha, Capela Salinha. Santa Cecília em Sander. Todos os sábados às 17h30 a gente tem reuniões lá, né? Tem formações, tem dinâmicas, brincadeiras, tem folclore, né? Que é um momento que a gente se diverte, mas é muito divertido. Então, qualquer jovem de 14 a 22 anos, se for preciso... Não, eu não posso mais. Pode participar, todos muito bem-vindos. E o CLJ faz uma diferença no final de semana para ti? Com certeza. Eu acho, né? Tenho certeza que hoje o meu compromisso do final de semana é o CLJ. E o CLJ, ele muda completamente as nossas vidas, né? Ele nos apresenta uma visão totalmente diferente do que é ser jovem, né? Uma alegria em Cristo que a gente vê dentro do grupo. Então, todos muito convidados, a gente fica muito feliz. Então você que está aí em casa, que tem... Que idade? Acima de 13 anos. Acima de 13 anos, está acompanhando esse podcast e ainda não conhece o CLJ, né? Participe, né? Desse primeiro passo, dessa chance para o grupo e para Deus também na tua vida, todos os sábados, às 17h30, lá na Capela do Sander, né? Aqui, então, em Três Coroas. Mais alguma coisa do CLJ vocês querem falar? Acho que é isso. E é isso. Então, sinta-se muito convidados. Elas vieram personalizadas com a camisa do CLJ aí também para fazer o merchan do grupo. E desde já também a gente quer mandar um abraço para todo o movimento do CLJ, né? Para todos os jovens, para todos os tios, que com certeza estão rezando também para esse episódio.
E agradecer também todos que já ajudaram, já participaram, né? O CLJ aqui em Três Coroas tem quantos anos, mais ou menos? Vai fazer 30 esse ano. Vai fazer um ano 30 muito anos, ou especial, seja, inclusive. mais velho que nós. Então, várias pessoas já passaram por ele, né? Com certeza. E hoje também nós temos novamente o nosso querido Gilce, atrás das câmeras, no nosso background lá, garantindo que tudo ocorra bem. O pessoal de casa deve estar com saudade, né, Gilce? Tu fugiu nos últimos episódios, aí me deixou sozinho aqui, tendo que apresentar. Mas daqui a pouco ele volta. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Para que a gente possa começar esse momento, então, alguém poderia, né, puxar uma oração para nós, convidando também a presença de Nossa Senhora e preparando o nosso coração para escutar também aquilo que vocês têm para nos contar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos, normalmente antes da gente tratar do assunto propriamente da aparição, a gente sempre tenta contar um pouco do contexto, né? Vocês podem se lembrar que a gente comentou um pouco sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, quando nós falamos sobre Nossa Senhora de Fátima. Nós contamos toda a história também do descobrimento das Américas, como quando falamos de Guadalupe. E hoje, então, nós vamos falar de Nossa Senhora Aparecida. E a primeira pergunta é, qual foi o ano que aconteceu? Qual era o contexto do Brasil, do mundo, enfim, nessa época que se deu a aparição? Porque nós sabemos que Nossa Senhora sempre tem uma mensagem muito importante para trazer e ela escolhe um momento, não é algo aleatório, né? Ou seja, esse contexto histórico, geográfico, enfim, da cidade, do lugar, é importante para a gente entender. Então, acho que a primeira pergunta seria essa, né? Qual era o contexto daquela época, quando foi que Nossa Senhora Aparecida apareceu? Então, muita gente conhece a história, ou já ouviu falar, né, que ela foi pescada milagrosamente no Rio Paraíba em 1717. Mas tem uma coisa curiosa que muita gente não conhece, né, que eu acredito que muita gente nunca ouviu falar, que antes mesmo dela aparecer no Rio Paraíba, né, o Brasil já nasceu nos mantos de Nossa Senhora, né, coberto por ela. Porque, na verdade, é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Então, tem um contexto histórico muito grande que muitas pessoas não conhecem, que começou lá em 1640, quando aconteceu a restauração de Portugal da União Ibérica. Que Portugal, ele tinha uma unificação com a Espanha no ano de 1580, e um rei, se não me engano foi Dom João IV, ele restaurou a independência de Portugal. E Portugal era muito, muito devoto a Nossa Senhora da Conceição. Muito devoto mesmo a Nossa Senhora da Conceição. Então, 6 anos depois deste rei restaurar a independência de Portugal, ele consagrou Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Que é uma coisa que muita gente não sabe, né? Mas não foi uma decisão que ele fez sozinho. Ele chamou a corte, os monarcas e todos, como eram todos muito devotos a Nossa Senhora da Conceição, eles aceitaram, né? Então, em 1646, que ele fez essa consagração, ele mandou um pedido para o Papa. E uns 30 anos depois, se não me engano, só em 1671, o Papa oficializou essa consagração. Então, Portugal e seus territórios estavam oficialmente consagrados a Nossa Senhora da Conceição em 1671. E como o Brasil fazia parte de Portugal, né? Portugal era Brasil e Brasil era Portugal, né? Era colônia. Então, o Brasil também estava consagrado. Então, a primeira padroeira do Brasil foi Nossa Senhora da Conceição. Até porque quando Portugal consagrou, né, seu território à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, não era nem proclamado o dogma, não havia sido proclamado o dogma da Imaculada Conceição ainda. Então, foi, de fato, um grande marco para a história, né? E uma coisa interessante que os reis daquela época, eles pararam de usar coroa, porque ele coroou a Imaculada Conceição como a rainha. Então, os reis tinham deixado de usar coroa porque ela era a verdadeira rainha. Como homenagem, então, também a Nossa Senhora. E quando se fala, né, que o país se consagrou, a corte consagrou o país, não é só ali o grupo, né, da corte, os reis, é o país inteiro, e todas as suas colônias. Então, essa devoção à Imaculada Conceição
estava assim por Portugal inteiro e também os seus territórios, vindo aqui para o Brasil. Então, antes mesmo da gente conhecer a aparição de Nossa Senhora, o Brasil já era consagrado a Nossa Senhora da Conceição. Sim. Porque é interessante a gente saber disso. No último episódio nós falamos sobre Guadalupe e lá existia um contexto em que já existia uma cultura lá que não era cristã, né? Os maias, os incas, enfim, tinham a cultura deles e cultuavam seus deuses. Mas aqui no Brasil, antes mesmo de Nossa Senhora aparecer, já estava sendo criada uma cultura cristã através dos jesuítas, enfim, que vieram, foram catequizando, foram trazendo paróquias, foram criando paróquias. Então, o terreno, de certa forma, entre aspas, já estava sendo preparado, né? Até chegar no ano... Que ano que Nossa Senhora apareceu? 1717. Em que cidade? Em que local? Aonde? Foi na cidade de Guaratinguetá, né? Tem que se esforçar para aprender a São falar o nome. Paulo. Foi difícil Tem que decorar. falar Guaratinguetá rápido. No Rio Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. É interessante que nem a Mariana falou antes, né? Essa devoção veio para o Brasil, né? Porque o Brasil era colônia de Portugal. E nessa época, eles tinham até oratórios, né? A Nossa Senhora da Conceição. E, enfim, naquela época também, né? Eles faziam imagens, né? Eles modelavam imagens a Nossa Senhora da Conceição. E com isso aconteceu que em um tempo, algum dia, não sei quem foi, alguém modelou uma imagem da Nossa Senhora da Conceição. Só que por tradição, quando uma imagem quebrasse ou estragasse, né? A imagem não era jogada no lixo, né? Porque falta de respeito. Sim. Então era jogada no rio. E eles não mantinham essas imagens em casa. Talvez por superstições ou alguma coisa, né? Quebrou a imagem, traria azar. Então eles tinham que descartar. Por respeito, a imagem foi jogada nas águas daí. Então, deixa eu pedir licença para vocês, pessoal de casa. Meu Deus. Gilson, eu vou quebrar o estúdio. Aqui, vamos pegar a imagem da Nossa Senhora, mãezinha aqui. Meu Deus, amém. Vou tirar, tá, gente? Tô tirando o manto. A imagem, então, que eles encontraram foi somente essa aqui. Somente essa Não aí. tinha esse manto e essa coroa. Não tinha. Apenas a imagem da Imaculada Conceição. Inclusive, eles acreditam que foi algum artesão ali da região mesmo que fez, porque o barro da composição da imagem, ele era um barro da região ali de São Paulo. Então, a imagem, ela é escura, sim, por causa que ela era uma imagem feita de barro. Na verdade, não somente. O barro ele era um tonzinho um pouquinho mais claro, mas devido ao tempo que ela ficou debaixo d'água também, e depois a fuligem das velas da capela pode ter acontecido que trouxe esse tom mais escuro para ela. Não se sabe ao certo quanto tempo ela ficou no rio até ser encontrada, né? Mas, principalmente, mais pra frente, tem estudos na imagem que comprovam que ela tinha uma cor mais clara. Então, ela é escura, assim, realmente, devido ao tempo. Sim. Condições naturais. E as ali. velas também, que foram acendidas para ela. Então, na época, né, em 1717, o Brasil era dividido em capitanias, né? E nessa época veio um governador, recente tinha nomeado um governador muito importante. E ele estava indo visitar a cidade de Guaratinguetá. E pro povo, né, que era um cara importante, eles vão fazer um banquete, uma ceia pro cara, uma ceia bem feita. Então foi convocado 3 pescadores para pescar para essa ceia para esse governador, né? Os pescadores eram Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. esses mesmos. Então eles foram pescar no Rio Paraíba e não era a época de pesca, porque se não me engano no Rio Paraíba do Sul a época de pesca é em maio ou junho e foi em outubro, né? Então não tinha, eles levaram a rede mais fina para pescar a maior quantidade de peixes possível, para eles conseguirem fazer essa pesca para o governador, para a ceia. E não estavam conseguindo pescar peixe nenhum, não estavam pescando nada, né? Então, eles fizeram uma oração, conta algumas histórias que eles fizeram uma oração à Nossa Senhora da Conceição, porque o povo era devoto, né? E eles fizeram essa oração, um tempo depois jogaram a rede e pescaram a imagem de um corpo. Corpo De uma imagem. A imagem de um corpo. A imagem de um corpo, desculpa. Foi a imagem de um corpo. E era o corpo, esse aqui que a gente vê aqui, né? Da Nossa Senhora da Conceição.
E jogaram de novo, juntaram e pescaram a cabeça da imagem. A imagem. Então, no caso, eles pescaram Nossa Senhora em duas partes. Em duas Primeiro eles partes. encontraram o corpo dela, É. depois eles encontraram então a cabeça. Isso. E provavelmente comprova que vocês falaram que era uma imagem que talvez tinha sido se quebrado e depois jogaram Sim. no rio por esse motivo, então. E como a Vivi falou, né? Não era época de pesca. Eles estavam com uma rede muito fina. Isso se comprova ao fato de que eles pescaram a cabeça da imagem sozinha. Uhum. Eu vi por aí que que o tamanho da cabeça da imagem é de mais ou menos uns 3 centímetros. Então, eles já estavam com uma rede muito fina, né? Porque o que viesse de peixe estava maravilhoso. Era lucro. Como, né, não se sabe ao certo o dia que aconteceu, por algumas escrituras, né, dessa visita do governador, eles chegaram à conclusão que foi por volta da 2ª semana de outubro, que é por aí que a gente comemora a data, A né? festa de A Nossa Senhora festa de Nossa Aparecida, Senhora. que no caso é dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro. Então, o contexto da aparição é isso, o governador ia vir, eles queriam então oferecer esse banquete, não estavam conseguindo pescar, fizeram uma oração para Nossa Senhora da Conceição e então encontraram primeiro uma parte do corpo e depois uma parte da cabeça. E daí o que eles fizeram? Foi isso? Eu falei errado? Não se sabe ao certo da parte da oração, né? Se foi para Nossa se Senhora foi da Sim. Conceição, mas algumas histórias contam, né? Esses 3 eram católicos. Uhum. Contam que eles fizeram uma oração e nisso conseguiram encontrar a imagem. E depois que eles encontraram a imagem, eles saíram correndo, a imagem, o que aconteceu? Quase. Eles levaram para alguém a imagem da Depois Senhora. eles jogaram de novo, né, a rede no rio e daí começaram a surgir muitos peixes que o barco chegava a afundar de tanto peixe, né? Que ficou conhecido então como o milagre da pesca, né? Após então eles retirarem, né, os peixes e tudo mais, Felipe Pedroso, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Foi, Felipe Pedroso. Levou a imagem para a casa dele e lá eles fizeram tipo um altarzinho, uma capelinha e começaram a rezar então para essa imagem. Com o passar do tempo, né, e com os boatos começaram a correr da pesca milagrosa e tudo mais, foi juntando e vindo gente de vários lugares para então rezar, pedindo graças e a intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida diante daquela imagem então. E o primeiro milagre, né, é considerado dos peixes, mas a gente também pode considerar que é encontrar a imagem, porque pensa, o corpo no rio, assim, o rio pesca o corpo primeiro e depois a cabeça, né? Quando que isso poderia acontecer e aconteceu? Vocês estiveram no Rio, né? Eu tive lá. Tá, e é muito grande, assim, tipo, só pra falar pro pessoal de casa que talvez nunca foi, pra ter uma ideia da dimensão, porque pescar uma cabeça pequenininha num rio era gigantesco. É um rio, né? É um rio. Pensa, é um rio, assim, tanto largo, assim, e vai de longe, sabe? É um rio grande. É um rio Acho que grande. É um riozaço. Deu pra entender de Deu. uns 5 litros de água. Viu? Tá bom, acho que Mariana é boa nas passar... Mas enfim, depois então, como vocês estavam explicando, que encontraram, colocaram nesse altarzinho, como que, tipo, essa devoção começou a se espalhar. A igreja, eles chegaram a falar com a igreja, teve talvez algum padre, algum bispo, não sei. Como que essa devoção foi se espalhando? O pessoal foi visitando a casa do Pedroso, Felipe Pedroso. Isso Como aí. que essa devoção foi se espalhando, assim, né? Assim, das histórias que contam, né, dá a entender que foi tudo assim espalhado por boca a boca, sabe? Vai contando assim pro outro. E as pessoas vieram por conta própria, assim, ainda mais quando era na casa do Felipe Pedroso, sabe? Que as pessoas se reuniam em oração. Então é uma coisa que se espalhou assim, contado um pro outro, sabe? Para chegar na igreja, eu acho que foi um tempo depois ainda. Porque por volta de 1745 eles construíram uma capelinha que era de pau a pique, assim, bem simplesinha, no Morro dos Coqueiros, perto do local da aparição, né? E ali começou a vir muito mais devotos, porque apareceu essa necessidade de ter um lugar próprio para ela, né? Não ser na casa dele, porque tinha muita gente vindo visitar.
Então, eu acho que a partir do momento que é construída uma capela, chega na... A história de Nossa Senhora chega na igreja em Sim. si daí. Ou seja, partiu realmente de uma devoção pessoal daquele povo que estava ali, que foi conhecendo, foi rezando, pedindo a intercessão dela, né? E os próximos passos que foram sendo dados, assim, a partir da aparição de Nossa Senhora da Conceição, em relação ao nosso país, né? Tipo, talvez quando, não sei se já é agora que você vai falar, mas quando surgiu o manto, porque agora nós estamos só com Nossa Senhora ali, né? Mas quais foram os próximos passos que foram sendo dados para a gente chegar até hoje nessa devoção tão grande, nessa consagração de todo o nosso Brasil a ela, né? Então, lá como o Pedro falou do manto ali, né? Em 1868, a princesa... É um Isabel. pulo grande. É um pulo grande. Tem coisa antes? Tem coisa antes. Podem falar o que vem antes, Não, então. eu queria falar ainda nessa capelinha, né? Aconteceu um dos milagres mais famosos, que tem provas concretas expostas hoje, lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, que foi o milagre do escravo Zacarias. Zacarias era um jovem escravo numa fazenda em Curitiba do Paraná. E ele, cansado, né, de ser torturado, enfim, ele fugiu. E foi calculado que ele correu aproximadamente uns 580 quilômetros, tudo por liberdade, né? Até ele ser encontrado próximo ao Rio Paraíba. Ou seja, o dono dele foi atrás dele, né? Quando ele foi encontrado, agrediram ele e acorrentaram, assim, com uma corrente bem grande, no pescoço, assim, nos pulsos, nas pernas. E nisso ele foi arrastado, caminho de volta para o Paraná. Mas ainda assim, perto do local onde ele foi encontrado, eles passaram pela capelinha. E nisso ele implorou para o dono dele para poder fazer uma oração. Entrando ali na capelinha, ele se ajoelhou assim aos pés da imagem de Nossa Senhora. E ele começou a orar para ela, chorando, né? Ele estava num... Detalhe, o dono provavelmente só permitiu, pois ele estava acorrentado, todo machucado, não havia possibilidade dele fugir. Nisso que ele está ali orando, a cena, inclusive, é descrevida como um filho e uma mãe, né? Enquanto ele está ali orando, as correntes se soltam, se partem assim. Essas correntes, então, estão expostas no museu lá em Aparecida, aberto a público. E realmente, tu vê tipo uma corrente bem grossa, assim, de pescoço assim mesmo, partida, quebrada. Foi um dos primeiros milagres que foi acontecendo depois da aparição. Um dos mais famosos. Sim, e daí o pulo já vai para lá, tem uma outra coisa grande também que vocês gostariam de Mas de isso trazer. que a Mariana falou, tipo, todas as aparições de Nossa Senhora, elas acontecem em um momento que o povo precisa, né? Sim. Isso que é interessante. Ela apareceu escura, negra, em um momento de escravidão, em um momento que o Brasil estava passando por dificuldades e que o povo estava clamando. Então, todas as aparições acontecem no momento que um povo clama, né? Então, por isso, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque ela apareceu, e ela apareceu no momento que o povo estava precisando. Sim. Isso é muito bonito, né? E ela aparece justamente da maneira que a Mari falou ali, né? Como uma mãe e um filho ajoelhado, né? O Brasil necessitava, né, naquele momento desse Da intercessão dessa mãe, né? Sim, porque a devoção que tinham era, de certa forma, a vinda de Portugal, não era uma devoção, entre aspas, natural que surgia do povo, né? Eles foram ensinados. Portugal ensinou essa devoção. E ali estava acontecendo aqui mesmo, no Brasil. E depois já entra a construção da basílica, Sim. dessa capelinha. Como era uma capela pequena, né? Houve a necessidade, então, de uma igreja. Foi construída uma igreja nova, no centro da cidade de Aparecida, que hoje é conhecida como a Basílica Antiga. Que é aquela que tem mais lá pra cima, que o pessoal sobe as escadas de A joelho, passarela, na passarela, assim. Ela começou a ser construída em 1845.
Tá, Foi e bem uma tarde. coisa antes. Essa outra capelinha, primeira, é aquela que tu tem que pegar um bondinho pra chegar lá em cima? Não sei se vocês foram. Eu não tenho certeza. Eu fiquei pensando se essa capelinha ainda existia. Eu acho que existe. Mas é essa que é lá Mas é bem um em morro, cima. assim. Tá, É, então porque ela é é no essa. morro dos É aquela lá em cima, então. Tanto que na história do milagre do escravo Zacarias é questionado o porquê ele passou lá. Né? O porquê que eles passaram por esse morro. E fala que talvez na época era uma forma de devoção também, porque o dono, ele era muito rico, né? Mas talvez também era católico. Sim. Não, muito Então é tipo provavelmente. assim, vou subir um morro com ele ali que tá, ele no cavalo, né, o dono e o escravo arrastado, vou subir Sim. o morro. Então, eu acho que ela ainda tá aí, mas é num morro bem alto mesmo. Sim, é aquele morro que tem lá. Tá, e depois agora a gente vai pra Basílica Nova, que é a velha, que é a A antiga. velha. A nova Que é a que o momento é pessoal a nova. sobe aquela Passarela. né? Então, aqui fala que ela começou a ser construída em 1845, mas foi terminada apenas em 1888. Porém, durante esse tempo, já havia celebrações lá. Era durante esse tempo que ela estava sendo construída, já estavam celebrando missas na capelinha. Inclusive, agora eu vou falar do manto. Então, em 1868, a princesa Isabel estava passando por alguns problemas, assim, porque ela queria muito engravidar, mas ela não conseguia ter filhos. Inclusive, a imagem de Nossa Senhora da Conceição é ela grávida, né? Então, olha que bonito isso, né? Dá pra ver que tá um pouquinho levantadinho assim, ó, tá vendo? E nas costas também, inclusive, alguns estudos foram realizados, porque nas costas ela é mais... Mais ela é mais, chatinha. mais Assim, funda, ó. assim, na postura. Então, ela passava por esse grande desafio, né? Que era a vontade de exercer a maternidade, mas não estava conseguindo. Então, ela fez uma súplica, né? Recorreu à intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que se ela conseguisse engravidar, ela daria, então, o seu manto para Nossa Senhora. E, posteriormente, ela teve, Que é então... esse Que é esse aí. Coloca ali. Eu sou meio desastroso. Aí. Nossa, larguei o mano. Pode continuar contando. Ela teve 3 filhos, Não, primeiro então, é uma depois coisa disso. Que é Pedro de Alcântara, Luiz Maria e Antônio Gastão. Na época, né, que ela teve já esses 3 filhos, elas já tinham voltado para Portugal, né? Ali já tinha acabado o Brasil, tinha iniciado o Brasil República ali, então. E ela mandou também a coroa dela. Mandou a coroa com um bilhete, uma Vamos lá pra réplica mim. da coroa, na verdade, né? E uma réplica original do manto também, com um bilhete que dizia assim: Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu. Te dou tão pobre presente que é uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Então, essa coroa foi colocada aos pés de Nossa Senhora, né? Na cabeça. Primeiro foi consagrada. Era no pé. E aí ela passou a ter o manto, então, que como a gente conhece, né, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e também a coroa. Então, quem faz esse, entre aspas, acabamento na imagem de Nossa Senhora da Conceição é a princesa Isabel, que por causa do milagre que ela recebeu de engravidar, oferece então o manto e coroa depois Nossa Senhora como rainha do Brasil. Isso. Aí, em 1930, oficialmente, o Papa Pio XI proclama Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil, né? Mas Nossa Senhora, como a Vivi disse, né, no começo, o Brasil foi concebido, digamos assim, nos braços de Nossa Senhora, né? Desde o comecinho lá. E é muito interessante pensar que a mesma pessoa que assinou a Lei Áurea em 1888 para a libertação dos escravos foi a mesma pessoa que coroou Nossa Senhora, que fez tantos milagres, né, para aquele povo que precisava. Eu acho muito lindo pensar isso, né? Sim. Esse desenvolvimento é muito bonito ver que vai se dando através de vários anos, né? E depois também sobre a Basílica Nova.
Vocês também têm alguma informação quando ela começou a ser construída? Temos. Mais ou menos. 1955 começou a construção da Basílica Nova. A gente não trouxe muito sobre a Basílica Nova, porque é o presente, né? Começou a ser construída em 1955, mas, assim, para o pessoal começar a ir lá, sabe? Começar a acontecer tudo lá, faz muito pouco tempo. Sim. Então, não tem muita coisa, assim, que aconteceu na Basílica Nova, sabe? E ela ainda tá, eu acho, em construção, né? Tem algumas partes. Ela que vai não- fazendo Há muito as tempo. reformas, assim, a pintura, enfim, tudo mais. Inclusive, agora eles estão colocando os quadradinhos, né, nos desenhos, que vai demorar alguns anos ainda para terminar. Bastante, porque é gigantesca. Mas que né? lindo que é. Ela é, se eu não me engano, a segunda maior basílica do mundo, né? Só não é maior do que São Pedro em Roma, né? E é em questão de respeito, né? Sim, nenhuma basílica pode ser maior do que Roma, né? Mas é realmente uma basílica gigantesca, assim. Depois também teve a visita do Papa João Paulo João II. Paulo II, isso. Vocês têm também uma história sobre o Papa João Paulo II, que é o lema dele também era um lema mariano, né? Ele veio Quem vai visitar. falar? Quem vai falar? A gente Bom, se olha. se não me engano, foi em 1980, não foi? Eu não tenho a data exata, mas ele veio visitar o Brasil. Tanto que eu olhei no Magisterium, que tem uma homilia muito longa dele sobre Nossa Senhora Aparecida, que parecia que ele era bastante devoto também, né? Sim. A Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E tanto que tem uma oração que ele faz na homilia dele, no final. É uma oração bem longa, mas é uma oração destinada a ela. E é bem interessante também pensar assim. E durante também 1930, que a Raíssa falou que ela foi oficialmente coroada a Padroeira do Brasil. padroeira do Brasil, acontece coisas depois, né? Como a imagem é quebrada, né? Várias vezes a imagem se quebra. A imagem é destruída, né? Por um homem. É um jovem, eu acho. É um jovem de Um 19 atentado, anos. né? O atentado. Sim. Foi no dia 16 de maio de 1978. Que estava tendo uma oração a ela, estava tendo uma... Uma missa. Era uma missa de noite. E deu uma queda de luz, né, na hora. E um jovem, então, ele corre lá para os fundos da igreja, atrás do altar, assim, que tem um acesso. E ele pega a imagem e sai correndo. Ele roubou a imagem da Senhora Aparecida? Sim. Ele quebra o vidro, não quebra. não se Fica sabe ela ao protegida, né? Não se sabe ao certo se foi na má intenção ou se ele tinha problemas, né? Mas nisso que ele foge com a imagem, as pessoas começam a ir atrás dele e ele deixa cair. Aí a imagem se parte em 200 pedaços. Eles A imagem ajuntam... de Nossa Senhora Aparecida, quando cai no chão... A original. original. A original. Eles juntam todos os pedaços que eles conseguem, né? Porque eram muito pequenininhos, muito pequenininhos. E levam até Maria Helena Chartuni, que era uma restauradora, né? De obras. Ela era ali do... Como é que é aquele... É um museu, né? de arte de São Paulo. Ela era bem famosa, assim, na época. E ela recebe isso, e ela até conta, né, que ela se assusta, porque quando ela abre a caixa com os pedacinhos, tem até uma foto disso, pensa, né, uma imagem tão pequena em 200 pedaços ali para ela arrumar. E ela conta, no testemunho dela, que separando as peças, ela percebe que a mãozinha da imagem ficou inteira, assim, em formato de oração. Olha só. Ela até escreveu um livro, né? A História de 2 Restauros, porque ela estava passando por um momento difícil e receber esse trabalho, né, tão importante, assim, uma imagem tão sagrada para tantas pessoas, toda quebrada, né? E ela ter que montar isso, ela se assustou. Sim. Nisso ela começou a montar. Ela conta que ela não conseguiu encontrar o local de todos os pedaços, porque eram pedaços muito pequenos. Ela usou mais ou menos 160 desses pedaços para montar a imagem. E o resto, ela colou por dentro, porque como se tratava de um objeto sagrado, né? Então, algumas partes, como o rosto de Nossa Senhora, ela teve que reconstruir. Em 33 dias, estava pronto. Ela fez e restaurou a imagem de Nossa Senhora em 33 dias. Sem pausas. Imagina. No sábado e domingo. E é Imagina. interessante também que as mãos dela não foram
partidas ao Sim. meio, né? Ela ficou com as mãos em forma de oração, que nem ela tá ali, né? Isso é o que o Papa João Paulo II, quando ele veio para o Brasil fazer a homilia dele, ele também fala isso, né? Que o povo bastante devoto, é um sinal de que o povo precisa de oração, oração à Nossa Mãe Santíssima. E vocês três já foram lá? Eu nunca fui. Tu nunca foi? Vocês foram esse ano? Eu fui esse ano. Eu fui 2022, eu acho. E como foi a experiência de vocês de visitar o Santuário Nacional? Ai, é um negócio inexplicável. É muito, 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 muito lindo. Tu tá lá na Sala das Promessas, tu vê tudo Tu tá lá já é sabe, uma coisa assim que não tem como explicar, Sim. né? Tem a Sala das Velas, não sei como é que fala o nome. É, a Mas que Capela tem- das Velas. É, Que as pessoas acendem, assim, velas. Tipo, eu tenho um problema no coração, eu acendo uma vela em formato de coração, sabe? Ou uma vela no meu tamanho. Daí, assim, é muito lindo. Tipo, tantas velas, tudo que é tipo, sabe, de parte de corpo e tal. E a Sala das Promessas eu acho que é o meu lugar favorito, porque assim como a gente trouxe alguns milagres aqui, mas tu entra lá, o que tem de milagre lá, o que tem de foto, o relatos, teto, né? Ele é todo cheio de Nossa, é muito fotos, lindo. então é algo. E também tu vê as pessoas assim subindo, que nem tu falou, a rampa, passarela. assim, a passarela, ajoelhadas. joelhos. Nossa, não tem como aquilo não te tocar. Né? Eu lembro Ver que quando eu fui lá, eu subi caminhando normal, assim, e eu olhava pro lado, tinha às vezes até algumas senhoras com tipo uns estofadinhos no joelho, subindo de joelho até lá em cima, e eu me sentindo um lixo, assim, né? Tipo, penso e eu assim, aqui né? tô Eu bem, caminhando. subindo, Bah. caminhando, e a senhora ali, né, coitada, tava, tipo, dava pra parecer que tava sofrendo, subindo de joelhos pra chegar até lá em cima, né? Até no final da rampa, assim, né? Quando- Ver essa fé ardente que as pessoas têm por ela, né? Tantas pessoas pela Sala das Promessas que tem, né? Que nem a Raíssa falou. É muito lindo. É muito lindo. Quando eu fui pra lá, eu nunca me esqueço. Quando a gente tava subindo também, caminhando assim. E daí tinha uma mulher com um nenezinho no colo subindo ajoelhada. Ai. Nossa, foi Nossa. muito marcante. Algo. Eu tive uma experiência também muito bonita quando eu fui pra lá, porque eu fui quando eu tava no seminário no Mater Ecclesia em São Paulo. Todo ano a gente fazia uma peregrinação pra lá. E naquela missa que a gente participou, por uma certa providência, por mais que seja engraçado dizer divina, não tinham ministros da Eucaristia. Então colocaram os seminaristas, a gente sentou ao redor, tem o altar no centro e ao redor tem tipo umas banquetinhas assim que sentam pessoas importantes ou convidadas, né? E a gente fez os trâmites para que a gente se tornasse uma pessoa importante e pudesse sentar lá, né? Enfim, a gente conseguiu sentar ao redor e no meio da missa, tipo, eu não lembro, acho que era na hora do ofertório ou algo do tipo, chegou uma das ministras da Eucaristia de lá e perguntou para o nosso padre, enfim, se tinha autorização e tudo mais, e daí para distribuir a Eucaristia, porque não tinha ministros lá naquele momento, né? E daí depois eles levaram nós para uma sala, assim, que na sala não, né? Levaram para o sacrário, porque o sacrário lá é gigantesco, assim, não é só como a gente está acostumado a ver numa caixa onde se coloca ali o corpo de Cristo, né? Ele é um lugar, né? Um lugar porque são muitas âmbulas onde ficam as hóstias. E daí lá o padre foi lá, fez oração, enfim, para cada um de nós, para que a gente pudesse estar distribuindo naquele momento, né? Como nós não somos ministros extraordinários, né? Então ele fez a oração e foi muito tocante aquele momento, porque, tipo, foi uma das primeiras vezes que eu distribuí a Eucaristia, foi no santuário do Nossa Senhora Aparecida, né? E eu lembro que tava nervoso, mas foi uma experiência muito, muito incrível, assim, também. Vocês têm, tipo, algum lugar também mais que marcou lá, ou tirando as lojinhas que vocês foram comprar coisa, que eu tenho certeza que foram, mas porque eu lembro até agora, tipo, de chegar e ver aquela estrutura gigantesca, assim, é algo que toca bastante a gente, né, que chama bastante atenção, e depois passar também aquela rampa que tu passa para ver a imagem de Nossa Senhora também. Vocês passaram também por ali? Ah, sim. O corredorzinho ali. Isso. A gente passou. Foi. Quer falar primeiro? Pode falar. Não, eu acho que toda viagem é uma experiência muito marcante. Toda a ida pra lá. Porque é tanta coisa, assim. Desde a igreja ali, passar perto da imagem, subir pro museu ali, a cúpula, né? Que dá pra subir lá em cima, assim, e ver lá pra baixo. A passarela, a igreja, a basílica antiga, né?
É tudo tão lindo, assim. E na Basílica Antiga também tem um espaçozinho que tu pode andar lá atrás do altar para ver a imagem. Hoje lá tem uma, não a original, né? A original tá na Basílica Nova, mas também tem uma imagem lá exposta. Sim. Então também fica o convite, né? Você aí de casa que talvez nunca foi para o Santuário Nossa Senhora Aparecida, né? Faça essa experiência, né? É realmente inesquecível, assim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ir já mais de algumas vezes, né? E toda vez é sempre marcante de novo para nós, né? Porque, né, como eu dizia no início, quase todo brasileiro tem uma certa história com Nossa Senhora Aparecida, né? E essa é a próxima pergunta, né? Alguém de vocês teria alguma história para nos contar, para compartilhar sobre Nossa Senhora Aparecida? Eu, particularmente, tenho uma história bonita, né, com Nossa Senhora Aparecida, porque desde muito pequenininha, assim, eu vim de uma família católica. Então, meus pais sempre me levaram para a igreja, né? E quem me ensinou a rezar foi a minha mãe. Ela me ensinou a rezar o Sinal da Cruz, né? Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, enfim. Todos os dias de noite, eu deitada na cama já, a minha mãe se sentava do meu lado e rezava comigo. E teve uma época da minha infância, ali depois dos 3 anos por aí, que eu tive problemas de saúde. E nisso, né, teve algumas indas e vindas ao hospital, cirurgias, momentos assim ruins em casa, né? A minha mãe, sentada ao meu lado assim na cama, ela colocava a mão sobre a minha cabeça e rezava para mim. E ela dizia que a oração de mamãe é poderosa, né? Aí nessa época ela fez uma promessa, que quando eu melhorasse, a gente ia ir para o Santuário Nacional, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então, no ano de 2017, em fevereiro, eu tinha 8 anos já, eu estava melhor. Era o ano de 300 anos de Nossa Senhora, né? Da aparição. A gente foi em família para lá. E a gente foi agradecer. A minha mãe, principalmente, né? Porque, pensa, eu fiquei mal, eu tinha uns 3 anos. E ali eu tinha 8. Eu era criança, assim, eu não entendia muito. Então, principalmente, a minha mãe foi agradecer. Aí passou alguns anos, né? Aquilo me marcou. E eu entrei no CLJ, onde eu aprendi mais da igreja, sobre Maria, sobre tudo, né? Então, esse ano eu pedi bastante e a minha mãe, né, consegui convencer os meus pais para a gente ir de novo para Aparecida. Então, 8 anos depois, eu voltei lá, como agora quem entende, né? Sim. E eu pude agradecer com as minhas próprias palavras, né? E foi muito bom esse convite para falar sobre isso, porque eu pude parar para pensar, parar para ver a história, né, de Nossa Senhora Aparecida, e eu me dei conta do que a minha mãe sempre me falou, que a oração de mamãe é poderosa. A intercessão de mamãe, né? Então, a minha mãe seguiu o exemplo de Maria, ela rezou por mim, e passou isso para mim, sabe? Então, eu considero, assim, Nossa Senhora muito especial para mim. Eu voltaria lá muitas vezes, porque vale muito a pena e foi muito especial na minha vida. Olha só, testemunho. Muito bonito. E para o pessoal que está em casa nos assistindo, o que né, cada uma de vocês poderia falar, pegando de surpresa agora, um pouco sobre Nossa Senhora, né? Porque, sim, nós contamos a história dela, nós explicamos a aparição, mas trazendo um pouco para a nossa realidade, né? E um pouco do que a Mariana já ia dizendo, né? Esse confiar o nosso coração a Maria, esse fazer a nossa oração e daí também já apresentar a novena, já apresentar a oração que a gente vai trazer depois também. Então, cada um poderia falar um pouquinho isso, né? Sobre Nossa Senhora, sobre esse amor, sobre talvez um carinho, não necessariamente com Nossa Senhora Aparecida, mas com a Mãe de Jesus, enfim, sem o título de Nossa Senhora Aparecida, né? Para também incentivar o pessoal que está em casa nesse mês que está se encerrando, ter esse coração também mais mariano. Olha, eu acho que estudando mais, assim, vim aqui conseguir falar, pelo menos, a gente percebe, eu percebi, pelo menos, em como, às vezes, a gente não repara, né, nessas coisas. Quando a nossa mãe diz assim, sei lá, a gente tem uma coisa muito importante para fazer, e aí a nossa mãe vai lá e diz, não, calma que eu resolvo, deixa que vai dar tudo certo, vai.
Vou lá e vou conversar com o pai, vai dar tudo certo. E daí a gente fica mais calmo. E assim também é com Maria, né? Maria tá sempre, às vezes, mesmo a gente não pedindo, ela tá vendo e tá intercedendo pela gente, né? Então, acho que confiar, né? Maria foi destinada, e a gente está destinado a amar ela, nossa vocação é essa, né? É se entregar verdadeiramente a Jesus através das mãos de Maria, né? Então, confiar e rezar pedindo a intercessão dessa mãe que ama tanto a gente, né? Bom, que nem a Mariana falou, né? Eu também nunca fui assim muito de Nossa Senhora, assim. Eu não era muito católica de verdade. Mas se tu estuda a história, se tu conhece, se tu busca, tu cria um amor que tu não tinha antes, né? É buscando o que tu conhece e que tu ama. Eu era criança, eu cantava, né? Maria de Nazaré. É uma música muito boa. Aí eu fui criando esse amor por ela quando eu realmente descobri, né? Muitas vezes eu conversava com o padre, né? Tipo, eu acho que eu não acredito em santo. Por que Nossa Senhora? Mas se tu busca, se tu conhece, tu cria um amor que tu não tinha. E tu entende, né? Ela tá sempre intercedendo por nós. Ela não tira o lugar de Deus, ela tá lá pra gente. Ela intercede os nossos pedidos. Então, é uma coisa que agora, ser chamada assim, eu que não tinha muita afinidade com ela, nunca busquei a história. É muito interessante saber os detalhes. São os detalhes que tu vê que são importantes. Tipo, pessoas importantes coroaram ela como rainha do Brasil e tu não vai honrar isso. É muito lindo, né? Sei que a Mariana já falou, mas pode falar de novo. Eu quero falar. Assim como a Vivi falou, né, através da música, como eu não sabia rezar, mas eu sabia cantar Mãezinha do Céu, por exemplo. A minha mãe me levou a Maria, que me leva a Jesus. Então eu acho que é isso, a gente tem que olhar como uma mãe. E o resto? Essa questão da mãezinha do céu. Às vezes as crianças não sabem, né? Esse é tal título, esse é tal. E a minha avó, ela sempre ensinava essa música e cantava quando a gente era pequenininha. Ela cantava pra gente essa musiquinha. Aí a minha priminha, pequenininha agora, ela vê qualquer imagem de Nossa Senhora Aparecida, de Guadalupe, enfim. E dela chama a mãezinha do céu. É algo realmente que... essa evangelização que aconteceu lá há tempos atrás, né? Dessa grande devoção que vai passando e vai fazendo com que a gente também ame Nossa Senhora de todo o nosso coração, né? E vocês têm, então, alguma oração, uma devoção concreta para trazer, assim, o pessoal que está de casa? Você tinha comentado na novena de Nossa Senhora. Ah, sim. Tem uma novena específica, né? A Nossa Senhora Aparecida, da Conceição Aparecida, que é realizada, então, geralmente, não é obrigatório, né, fazer nessa data, mas geralmente as pessoas fazem do dia 3 até o dia 11, finalizando ali no dia 12, né, no dia de Nossa Senhora Aparecida. Tem também a consagração, né, que tu pode escolher o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida para se consagrar. E tem a oração que a gente trouxe também. Tem várias orações, né? Inclusive, a Vivi falou sobre uma oração de São João Paulo II, que ele fez sobre uma oração para Nossa Senhora Aparecida, mas a gente trouxe uma aqui também. A gente pode fazer ela para encerrar também o nosso programa, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado por vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com essa confiança, a vós recorremos. Tomamo-nos de hoje para sempre por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte.
Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os negócios, espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito obrigado, então, viu? Não foi difícil. As gurias estavam nervosas. Tava quase desmaiando Agora ali, que eu parei sentado de antes. tremer. A gente quase que falou mais. Não, mas muito bom. Então, de novo, né? Muito obrigado você de casa que nos acompanhou, que esteve também junto conosco nessa saga de conhecer mais Nossa Senhora. Agradecemos novamente também o Gilce, que está lá atrás sempre nos ajudando. Também hoje não estão presentes, né, Gilce? Mas também a Dani sempre nos ajuda, a Renata e a Sofia também sempre estão ajudando. E o nosso pároco também, o Padre Ezequiel, né? O pessoal acho que já está com saudade, a gente vai ter que fazer mais um com ele. Ele também tem bastante vergonha, viu? Para ele vir aqui também e estar também falando conosco. Como avisos de sempre, mas é importante lembrar que a gente sempre tem a Missa da Família, que é todo o primeiro domingo de cada mês, às 18 horas. A última vez eu falei às 19, né? Às 18 horas na Igreja Matriz. E agora nós estamos nos preparando também para o Pentecostes. Nós vamos ter a Vigília de Pentecostes, sábado, dia 7 de junho. A missa começa às 18 na Matriz e a Vigília de Pentecostes começa às 19h30. É muito importante que você se inscreva, né? Porque tem algum custo? Não. Mas que a gente precisa saber mais ou menos quantas pessoas vêm para ter uma ideia. A gente vai ter um lanchinho e tudo mais para também vocês não morrer de fome, né? Então é muito importante que se inscreva. Vai ter o link na nossa rede social disponível. É só colocar teu nome lá, é muito simples, né? Então, a Missa das Famílias e a Novena de Pentecostes. Vai ser um dia muito especial, com bastante oração, adoração, com pregações. Vai vir o Padre Diego dos Anjos, né? Atualmente ele é vigário em Canela, né? Da paróquia de Canela. Então, venha participar conosco, venha rezar conosco. Tem mais algum aviso, Gilce? É isso aí? É isso aí. Então, de novo, agradecer às meninas, né? Que também se dispuseram para estar aqui conosco. Estavam nervosas, chegaram aqui, estavam quase roendo as unhas. Mas com certeza foi muito bom, né? Deixe também em casa seu comentário, enfim, compartilhe. E se você, jovem, se sente esse chamado no teu coração, venha participar do CLJ. Esse movimento que com certeza vai te acolher, muito animado, muita alegria, oração. O que mais? Dança, comida. Comida. Muito, Cachorro-quente. muito passeio, janta, muita aí. amizade, oração. Muito amor a Deus também, né? E a Nossa Senhora E a Nossa Aparecida, né? Senhora. Aparecida. A gente agradece muito o convite e a oportunidade e eu peço particularmente desculpa se eu gaguejei alguma coisa que na hora do nervosismo a gente... Fica nervoso, né? Não, mas para quem, né, já foi entrevistado por instâncias maiores, só um podcast assim é pouca coisa, né? Não, mas foi uma experiência muito legal. A gente agradece. A gente fica muito feliz de vir aqui. Se precisar de novo, Já se oferecendo, né? Então acabou e quer fazer outro já, né? Não, mas em nome do CLJ todo, né? Poder mostrar o nosso movimento para a cidade. E falar sobre um assunto que a gente ama tanto, né? Que é a nossa Verdade. mãezinha Aparecida. Padroeira do Brasil, né? Foi algo muito... Então também um desafio pro pessoal do CLJ comentar aí embaixo do vídeo, né? Coloca ali, sou do CLJ, vim pelo CLJ. Hashtag. Não sei o que é CLJ. Comenta Vamos lá para o CLJ. pra ter bastante comentário hashtag do vem pro CLJ. CLJ. Nossa Senhora Uhul. Aparecida. Hashtag volta CLJ no podcast. Lembrando, todos os sábados às 17h30, a partir de 13 anos, pode vir. Aonde? Na Capela Santa Cecília, em Sander, Três Coroas. Isso aí. Isso aí. É isso então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado você de casa que nos acompanhou, que você tenha uma ótima semana, que Nossa Senhora possa estar também abençoando a você e a sua família. Até mais, um forte abraço.